programa Estilo de hoje está começando, nós estamos aqui no Mirante das Águas e eu estou recebendo o ator André De Luca. Um ator que de uns meses ou uns anos pra cá, você mudou um pouco da sua identidade. Até onde eu conhecia o André, ele era aquele menino que foi para São Paulo, através de Heloísa Perissé, teve algumas portas abertas a nível nacional, fez alguns trabalhos, voltou para Cuiabá, ameaçou ir embora daqui, voltou de novo, e aí ficou a sua história, até o momento em que você se envolveu com o ex-governador do estado, a ex-primeira-dama, e aí pronto. Ter um start novo na sua carreira. Isso foi bom pra você? Você fala, você se envolveu, parece que eu tive um triângulo amoroso com o Sil e a Rose, não rolou nada disso. Herbert, esse ano eu tô comemorando 25 anos de carreira. Há 25 anos eu faço teatro. Muita gente acha que eu comecei há pouco tempo atrás. Na verdade, assim, eu comecei a fazer teatro, o teatro pagou minha faculdade, eu sou formado em Direito. Assim que eu formei, eu entreguei meu diploma pra minha mãe e vazei pro Rio de Janeiro. Fiquei 10 anos morando lá. E as coisas começaram a acontecer pra mim. Consegui a direção da Ingrid Guimarães, da Heloísa Perissé, abriram realmente muitas portas pra mim. E Almerinda foi virando um personagem cansativo, já faço Almerinda esse ano há 15 anos, chegou um ponto que eu não aguentava mais. E eu tava prestes a matar Almerinda quando de repente eu levo 2 ações, né, por causa de piadas políticas que eu fiz. Oi, eu quero convidar vocês para conhecerem o meu lar das crianças. Eu também recebi 54 milhões do governo, mas eu investi. Venham, as crianças esperam por vocês. Oi, eu sou a Jasmine. Hoje eu tenho aula de cavalo, aula de direção e até se fazer a aula de inglês. 1, 2, 3, 4, pink. O tio, eu gosto de você, você é a melhor filha do mundo. Aula de balé, natação. É ótimo, a gente fica brincando o tempo todo, se divertindo, fazendo teatro, brincando com o público, brincando com a Almerinda. Lá é ótimo de viver. Em algum momento você teve receio da Almerinda engolir o André De Luca? Você ter que viver esse personagem 24 horas por dia? Vários momentos, assim, principalmente quando eu tava de frente pro espelho fazendo a maquiagem, geralmente eu que faço a maquiagem. Eu já pensei assim, poxa, que porcaria isso, né? Eu ter que me vestir de mulher, fazer uma maquiagem pra eu ganhar dinheiro, eu sou advogado, pra que isso, né? Já teve momentos que eu fiquei deprimido fazendo. Oi, gente, vocês sabem quem é? Sou eu, Almerinda George Lousby, rica. Tem gente que pensa que eu sou Almerinda, às vezes eu tô na balada, acontece muito, Almerinda, eu finjo que não é comigo, entendeu? E aí tem gente que chega assim, você é Almerinda? Eu falo, não, eu sou André. Eu explico a minha teoria da evolução do homem, porque eu acho que o homem veio do macaco, mas o cuiabano veio do pacu. Sim, somos os pacunídeos. O rabo virou perna, barbatanas braço, agora o bico, continua o mesmo. Mauro é um legítimo pacunídeo, foda em mim, foda em mim, foda em mim. Como que funciona a caracterização dos personagens? Até porque recentemente agora você fez o Lio Arruda, sim, você fez um garoto de programa, sim, você vai fazer agora a Almerinda Mágica. Quem monta esses figurinos? Você tem uma equipe toda que monta junto com você e mesmo assim você fica dirigindo, dando pitaco em tudo, ou você é apenas o ator que se veste no personagem? Não, eu sou e tenho fama de ser muito centralizador. Porque assim, eu já tentei passar, né, as funções para as pessoas fazerem, mas a coisa não acontece. E aí no final da história, se a coisa não der certo, é o meu nome que tá ali, a minha imagem. As pessoas, eu valorizo muito minha equipe, mas eu fico no pé, eu acompanho tudo. Por exemplo, os figurinos. Agora a gente fez o espetáculo de mágica, que vai estrear dia 6, 7, 8 lá no Liceu. Eu busquei as referências de figurino, aí eu entro em contato com a costureira, eu mostro, quem tá fazendo meus figurinos é a Alzira da Atualitá, eu mostro, a gente escolhe os tecidos e eu deixo na mão dela, vou e aprovo ou não, entendeu? Geralmente eu aprovo tudo, mas eu acompanho de perto cada momento do espetáculo, cada detalhe eu gosto de colocar minha mão, eu gosto de olhar de perto e acompanhar. Vou fazer na tua cara, vou tocar maior piseiro, vou pegar 2 boquês e já desço que tem tiro. Cabra, foram andar a pé, a cabra ficou com ele. Em algum momento você desejou ocupar o trabalho, o vácuo em que o ator Lio Arruda deixou na comédia de Mato Grosso após a sua morte? Não. Eu conheci muito pouco o Lio até o ano passado.
Eu fui pro Rio, o Liu tava bombando aqui, eu não tive o prazer de conhecer o Liu, nunca vi um espetáculo do Liu, eu via quadros dele na TV, gostava muito do Liu. Aí o Liu morreu, ficou esse buraco, muita gente mergulhou nessa coisa de pegar personagem cuiabano, muita gente nasceu aí. Quando eu fiz a pesquisa do Liu, eu fiquei chocado quanta gente bebe nessa fonte, copia coisas do Liu e não dá o crédito que é do Liu. E eu nunca fui pra essa vertente, eu fui pra personagens universais, personagens que não eram regionais. E fui rodar o mundo, passei 1 ano e meio na Europa. Ano passado, quando eu fui convidado para conhecer esse trabalho do Liu Arruda e fazer uma homenagem pro Liu, o rapaz já estava com esse projeto há um tempão, já tinha passado vários atores, ninguém conseguia fazer. A peça não acontecia, ele me chamou e a primeira coisa que eu fiz foi: eu quero fazer monólogo, o Liu fazia sozinho, eu quero ter liberdade para escrever o texto vai ser meu, quero mudar o nome, chamava Liu Arruda e o linguajar cuiabano, falei, isso parece projeto escola para apresentar em colégio, falei, vamos mudar o nome, eu coloquei, foi um Liu que passou em nossas vidas e mexi em tudo, figurino, tudo. Eu tinha 3 DVDs, eu consegui na FPL, 3 DVDs em ordem cronológica, assim, do Liu, do trabalho do Liu na TV, principalmente. E eu fui vendo aquilo, fui me apaixonando. Quando chegou no último DVD, tinha o Liu já doente, super debilitado na TV. E quando eu vi aquilo, a sensação que eu tinha, que eu era muito amigo do Liu, que eu tava vendo o Liu daquele jeito, que o Liu ainda não tinha morrido, que eu tava sabendo naquele momento que o Liu tava doente. Eu fiquei 2 dias mal, eu tive uma crise de choro, eu tive que ir pra Chapada pra passar aquela energia. Então eu me envolvo muito durante o laboratório. Tem gente que assistiu, a família do Liu amou o espetáculo. Teve Isso que eu ia te perguntar, se eles impuseram algumas condições para você utilizar o nome do Liu Arruda. Não, eles passaram os direitos para eu montar o espetáculo, né? Dos 4 personagens do Liu principais, que é com Marinhara, Juca, Gladstone e Ramona, que era a família que o Liu fez. A família do Chico deu autorização para usar os textos do Chico, mas o que acontece? Eu não tinha textos do Chico, porque o Chico escrevia pro Liu fazer os espetáculos. Eu não tinha nenhum espetáculo do Liu filmado, então não dava para usar piadas do Chico Amorim. E tem outra coisa, o humor daquela época, ele fica um pouco datado, o ritmo era outro. Hoje a gente vive stand-up, é uma piada a cada 7 segundos, é muito rápido o ritmo do humor hoje. E antes não, antes eles construíam uma piada e o desfecho era engraçado. Hoje em dia não, se eu fizer isso eu não vou ter público, eu tenho que ter piada o tempo todo. Então foi isso, assim. E aí eu tive toda a liberdade, eles me deram toda a liberdade, até porque eu não tava ali pra imitar o Liu. Sim. Até porque o corpo é diferente, a voz é diferente. Na verdade, você tava fazendo uma homenagem ao lendário, né? Exato, dentro das minhas possibilidades. E mesmo assim, tinha gente que falava, eu via o Liu em cena em vários momentos. A família dele amou, uma irmã do Liu chegou em mim aos prantos no último dia, falou assim, eu quero ver você fazendo todos os personagens do meu irmão, os 22, eu quero que você faça os 22. Ela me deu o direito dos 22 personagens do Liu. No momento, o meu interesse é continuar fazendo os 4, que eu trabalhei muito para chegar até eles, né? E são amados demais esses personagens. Desde o início do programa, eu tô recebendo o ator André De Luca, que hoje está homenageando alguns personagens, como Liu Arruda, como a Almerinda, que ia morrer, gente, mas a Almerinda não vai morrer mais, ela vai continuar viva entre nós. Falando em Almerinda, como que funciona os textos em que são abordados nas suas peças? Por exemplo, Almerinda Especial, quem escreve os textos? Então, eu escrevo Almerinda e eu tenho um parceiro de criação, que é o José Augusto, desde o início. Eu escrevo, José vem, complementa, aí eu tenho uma base, uma linha de raciocínio pra seguir. Mas a Almerinda improvisa. A Almerinda, eu não tenho controle sobre a Almerinda. A partir do momento que faz a maquiagem, coloca a peruca Incorpora. Nela, é quase isso, é quase um processo mediúnico, assim, eu não tenho controle sobre ela. Às vezes eu assisto coisas que eu falo, não acredito que a Almerinda falou isso. Acho que se eu falasse aquilo, eu tomaria uns 10 processos. Mas ela falando, as pessoas riem, tá tudo de boa. Nem é fácil, sabe, assim, pra eu ficar lembrando da minha infância, porque... tipo, eu já fui pobre um dia. E, tipo assim, eu nem gosto muito de lembrar disso, sabe? Porque, tipo, já teve dias lá em casa que a gente realmente não tinha um batom pra passar, sabe? O ano passado, ano retrasado, né? Eu levei 2 ações, uma civil e uma criminal, por causa de uma piada de Almerinda pra primeira-dama, né? Ex-primeira-dama do Estado. Ex-primeira-dama do Estado, isso, Dona Rose. Eu acho o seguinte, quer processa a Almerinda, não fui eu que falei naquele momento ali. Mas não cadê a Almerinda? Vai atrás. É como processar o Sociedade Cuiabana. Exatamente. Na época do Liu, eu lembro que teve um juiz, o Liu teve 4 ações contra ele. Na época do Liu, teve um juiz que falou, não foi o Liu, foi Yara, processa Yara. Então eu acho que é por aí mesmo, vou processar a Almerinda, vou atrás dela. Judicialmente falando, isso existe? Não sei, O que seu advogado falou?
Não, me processaram, né? Processa no caso, o o ator. André. E na época eu falei, poxa, eu não escrevo o texto sozinho, ainda tem meu E parceiro. as ameaças? No caso, quem quiser matar, vai matar. Tem que matar você enquanto você estiver vestido. Não pode matar o André. Tem que ser a Almerinda. Se quiser matar o Almerinda, tem que esperar estar Tá caracterizado. esperando. Olha lá o André. Não, mas não é o André, é a Almerinda. Tem que esperar caracterizar. Caracterizar, senão não funciona, né? Falando sério agora, você já sofreu algumas ameaças ou não? Muitas ameaças. A Almerinda, principalmente, traz muitas ameaças na minha vida. Ameaças sérias? Ameaças sérias, Herbert, sabe? Eu tinha que ter um seguro de vida pra poder fazer a Almerinda. Se tiver alguma seguradora de vidas que quiser patrocinar, a gente tá precisando de patrocínio. A confusão começou no Rio de Janeiro. Eu estreiei a Almerinda aqui, fui pro Rio, fiquei 2 meses na porta da Ingrid Guimarães da Heloísa Pereira, porque eu sabia que a Almerinda tinha potencial, mas eu queria uma direção nova, eu queria... E quando, assim, foram 2 meses insistindo. Até que um dia ela já não aguentava mais, a Heloísa chegou. Eu tava lá na porta do teatro, eu ficava lá o tempo inteiro. A Heloísa falou assim pra mim: amor, não, amada, não, você de novo aqui. Eu vou olhar isso aí, tá? Eu quero que você faça uma cena de 5 minutos pra mim. Se eu gostar, eu vou dirigir. Se eu não gostar, pelo amor de Deus, volta lá pra Cuiabá. E aí foi assim, eu fiz a cena pra ela gostou. A Ingrid chegou em seguida, ela convenceu a Ingrid, elas me dirigiram. E eu estreiei lá no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. E quando a Almerinda estreou, ela era totalmente inspirada lá no Rio, na Rosinha, que era governadora na época. Eu já comecei essa coisa política. Por que eu gosto de falar sobre política? Minha referência de humor é Jô Soares, no início. E o Jô, naquela época, quando ele tinha aqueles programas do Jô, o Jô falava muito de política. Não era aquele humor gratuito, sabe? Então, assim, o Jô foi minha primeira referência de humor. Então, eu tenho isso, que eu tenho que falar sobre política, que é importante, porque as pessoas têm medo de fazer isso. Então, lá no Rio, eu falava muito da Rosinha, o figurino era rosa, o cabelo era cortado. Até hoje eu mantenho o corte de cabelo, que é o corte da Rosinha daquela época. E eu comecei a receber ameaças naquela época. Vem cá, você lançou 2 programas na internet, que era o Na Cama com a Almerinda e o De Frente com a Almerinda também. Olá, deputado Riva, é um prazer recebê-lo aqui de frente para Almerinda. Eu entrevistei Janete, mas as pessoas estão perguntando coisas que o senhor tem que responder, né? Não é Janete, então vamos começar assim pelo básico. A sua ficha, deputado, ela tá limpa, ela tá suja, ela tá mal lavada? Logicamente que ela tá com algumas manchas e eu não tenho constrangimento de falar disso porque eu me acho uma pessoa de bem. Infelizmente, as contingências do que eu assumi na Assembleia, por exemplo, naquela época que a gente assumiu a Assembleia, aquele mundo de fornecedor tudo infecto, com salário atrasado, com tudo, me levaram a isso. Eu sou uma pessoa que levo numa boa isso, enfrento isso na Justiça com muita transparência. Eu acho que tem que falar sobre esse assunto. Quando eu me propus ser candidato, me propus exatamente nesse sentido, de poder abrir um debate com a sociedade e mostrar que eu não sou bandido, que eu não roubei, que eu não desviei dinheiro. Mas, infelizmente, eu não pude chegar até o final, mas pelo menos eu tive a oportunidade de enfrentar isso assim com muita transparência, de frente com as pessoas. Na Cama com a Almerinda foram 12 episódios, se não me engano, a temporada que rolou. Era Almerinda de lingerie numa cama, dei um Google. Sabia, eu vou encomendar uma pesquisa que meu programa tá na frente do Luciano Huck, gente, que eu vou bombar. Porque se ele tem nariz, eu tenho dinheiro, na verdade. Como eu sou muito boicotado por causa do governo, esse é muito boicote, inclusive de mídia, Herbert. Por exemplo, eu passei quase 1 ano sem uma emissora de TV, praticamente não falavam comigo, porque a SECOM, a Secretaria de Comunicação do governo Silval, deu uma ordem para que as TVs, as rádios, as grandes emissoras não falassem do meu trabalho. Só podia falar do meu nome se fosse para criticar, alguma coisa negativa. Positiva divulgar, não. Era uma ordem da SECOM. Isso vários amigos meus disseram que receberam telefonema, jornalistas, proibindo de falar do meu trabalho. Eu tenho diversos outros assuntos para abordar aqui com você também, como um personagem que você investiu, inclusive em laboratório, que foi a peça sobre o garoto de programa que você fez, que é um assunto que eu quero abordar também. Eu tenho tempo ainda, produção? Acabou o tempo do programa. Eu vou pro intervalo comercial. Na volta a gente dá umas pitadinhas do que vai acontecer no programa de amanhã, pode ser? Pode ser, claro. Eu volto daqui a pouquinho, até já. Nos dias 6, 7 e 8 de março, André De Luca está investindo em mais uma temporada de mais um personagem para a Almerinda, é isso? Exatamente. Senhoras e senhores, bem-vindos ao mundo da ilusão, o Grande Truque, o maior espetáculo de ilusionismo já visto em Mato Grosso. Vai ser aonde? Explica, conta tudo pra gente. Lá no Liceu Cuiabano, dia 6, 7 e 8, sempre às 20 horas, ingressos 40 inteira, 20 e meia.
Você pode comprar lá no site Cabeça de Pacu também, que é muito mais fácil, né? Exatamente, lá no site Cabeça de Pacu, o ingresso tá promocional, tá R$20. Você entra, compra já pra família inteira, não precisa falsificar a carteirinha de estudante. André De Luca com a gente no programa de hoje. E eu tô muito feliz, vou dar uma boa notícia pra vocês também. A direção do programa autorizou. Amanhã a gente continua com mais André De Luca, mais um programa inteiro pra vocês. Ih, Tá bacana. Vamos falar sobre o Aluga, você pensa que eu fico dobrar esse pelado. contrato aí. Ó. Fechou. Fiquem com Deus, gente. Continue a programação da Rede TV. Eu volto amanhã junto com o André De Luca. Até lá. Tchau, tchau.